O deserto de Nevada é uma imensidão silenciosa, quase eterna. Quilômetros e mais quilômetros de areia, pedras e calor extremo, onde o vento parece carregar segredos antigos e o tempo se arrasta lentamente. No meio desse cenário desolado, existe um dos lugares mais misteriosos e enigmáticos da história moderna: a Área 51. Oficialmente, é apenas uma base militar norte-americana, localizada em uma região remota, protegida por montanhas e cercada por segurança máxima. Mas, para o mundo inteiro, ela representa algo muito maior. Um símbolo do desconhecido, o epicentro de teorias sobre vida extraterrestre, tecnologia secreta e experimentos que desafiam a imaginação humana. A origem da Área 51 remonta à Guerra Fria, quando os Estados Unidos buscavam desenvolver tecnologias avançadas para superar a União Soviética. Oficialmente, o local foi criado em 1955 como uma instalação de testes da Força Aérea, destinada a abrigar o desenvolvimento de aviões experimentais, como o U-2, o A-12 e o SR-71 Blackbird, aeronaves de espionagem que voavam a altitudes e velocidades inacreditáveis para a época. O governo precisava de um lugar isolado, longe de olhares curiosos, onde pudesse testar seus projetos mais secretos sem interferências. O deserto de Nevada era o cenário perfeito. Mas a partir do momento em que o local começou a ser cercado, vigiado e apagado de mapas oficiais, o mistério começou a crescer. Relatos de luzes estranhas nos céus, objetos que se moviam de forma impossível e sons que ninguém conseguia identificar começaram a surgir. O que era apenas uma base militar tornou-se o epicentro das maiores teorias da conspiração do século XX. Muitos acreditam que ali se escondem provas concretas da existência de vida extraterrestre, tecnologias recuperadas de OVNIs e até mesmo seres vivos vindos de outros mundos, mantidos em segredo pelo governo americano. O primeiro grande impulso para essa crença veio de um evento ocorrido em 1947, na pequena cidade de Roswell, Novo México. Um objeto não identificado caiu em uma fazenda local, e o exército rapidamente cercou a área, recolheu os destroços e declarou que se tratava de um balão meteorológico. No entanto, testemunhas afirmaram ter visto materiais desconhecidos, de composição impossível para a época, e até mesmo corpos estranhos que não pareciam humanos. Desde então, o incidente de Roswell se tornou sinônimo de conspiração, e muitos acreditam que tudo o que foi recolhido naquela ocasião foi levado para um local ultra-secreto, a Área 51. Com o passar das décadas, a base tornou-se uma lenda viva. Funcionários negavam sua existência, o governo se recusava a comentar, e qualquer pessoa que se aproximasse demais era imediatamente interceptada. Placas alertavam: uso de força letal autorizado. As estradas próximas eram vigiadas por sensores de movimento, câmeras escondidas e veículos não identificados que monitoravam cada visitante. Fotografar ou filmar a região era praticamente impossível, e até os mapas de satélite eram, por muito tempo, censurados. Tudo isso só aumentava o mistério. Por que tanto segredo? Nos anos 1980, um homem chamado Bob Lazar surgiu afirmando ter trabalhado em uma instalação chamada S4, próxima à Área 51. Segundo ele, ali estavam sendo estudadas naves extraterrestres recuperadas e os cientistas tentavam entender e reproduzir sua tecnologia. Lazar descreveu o interior das naves, o tipo de combustível que usavam e até o mecanismo de propulsão baseado em antigravidade. Suas afirmações causaram alvoroço. Enquanto alguns o chamaram de mentiroso, outros o consideraram uma testemunha que havia arriscado tudo para revelar a verdade. Curiosamente, algumas de suas descrições coincidiram com informações que só se tornaram públicas anos depois, o que manteve o mistério vivo. A partir daí, a Área 51 deixou de ser apenas um segredo militar e tornou-se um fenômeno cultural. Filmes, séries, livros e documentários exploraram suas lendas. A ideia de que o governo americano esconde seres e tecnologias de outros mundos se espalhou como fogo, e quanto mais o governo negava, mais as pessoas acreditavam. Afinal, se não havia nada lá, por que o sigilo absoluto? Por que negar sua existência por tanto tempo? Por que proteger um simples campo de testes com níveis de segurança dignos de uma guerra? As imagens capturadas por amadores ao redor da base mostravam luzes que subiam verticalmente a velocidades absurdas, mudavam de direção instantaneamente e desapareciam no horizonte em segundos. Nenhuma tecnologia conhecida era capaz de realizar tais manobras. Especialistas em aviação tentaram encontrar explicações. Aviões experimentais, drones secretos, testes de protótipos, mas mesmo as hipóteses mais plausíveis não conseguiam justificar todos os detalhes. Havia algo ali que desafiava o entendimento humano.
Com o avanço da tecnologia e o aumento das redes sociais, novas imagens começaram a circular. Fotos e vídeos noturnos, gravados por turistas e moradores da região, mostravam objetos brilhantes pairando sobre o deserto, mudando de cor, acelerando sem ruído. Em muitos casos, os equipamentos eletrônicos falhavam no momento das aparições, como se uma força desconhecida interferisse nos dispositivos. Cientistas tentaram investigar, mas nada conclusivo foi encontrado. O que acontecia no céu de Nevada permanecia inexplicável. O próprio governo americano alimentou o mistério por décadas ao se recusar a admitir que a Área 51 sequer existia. Somente em 2013, após anos de pressão e pedidos baseados na Lei de Liberdade de Informação, a CIA finalmente reconheceu oficialmente sua existência, publicando documentos que confirmavam sua função como centro de testes aeronáuticos. Mas para muitos, isso foi apenas uma meia-verdade. Admitir a existência da base não significava revelar o que realmente acontecia lá dentro. E os documentos liberados estavam repletos de trechos censurados, linhas inteiras cobertas por tinta preta. Era como se a verdade ainda estivesse escondida, protegida atrás de camadas de sigilo e desinformação. Há quem acredite que a Área 51 não seja apenas um local físico, mas parte de uma rede ainda maior de instalações secretas espalhadas pelos Estados Unidos. Locais como o Complexo Dulce, no Novo México, são citados em teorias que falam de laboratórios subterrâneos, onde humanos e extraterrestres trabalhariam juntos em projetos de engenharia genética e armamentos futuristas. Outras versões afirmam que a tecnologia desenvolvida ali deu origem a muitos dos avanços modernos, como a fibra óptica, o laser e até microprocessadores, invenções que, segundo os teóricos, seriam derivadas da engenharia reversa de naves alienígenas. Mesmo com toda a especulação, há uma aura de coerência nas lendas. O fato de que aviões revolucionários como o SR-71 e o F-117 Nighthawk realmente foram testados na região, reforça a ideia de que a Área 51 abriga tecnologias muito à frente do tempo. Mas a questão permanece: até que ponto essas tecnologias são humanas? E se algumas delas foram inspiradas por algo que veio de fora da Terra? O mistério da Área 51 também reflete algo mais profundo na mente humana: o fascínio pelo desconhecido. Em um mundo onde a ciência avança rapidamente, a ideia de que ainda existam segredos guardados a 7 chaves desperta curiosidade, medo e esperança. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Ou será que a resposta está escondida em algum laboratório subterrâneo no deserto de Nevada, longe de qualquer olhar civil? Nos arredores da base, a cultura popular floresceu. Pequenas cidades como Rachel, Nevada, se tornaram pontos turísticos repletos de lojas, bares e motéis temáticos, todos voltados para o mito dos extraterrestres. Placas com o famoso Welcome Earthlings e murais com discos voadores adornam as ruas poeirentas. Mas, à noite, quando o silêncio domina o deserto, o mistério retorna. Muitos moradores afirmam ver luzes sobre as montanhas, ouvir sons metálicos vindos do nada e sentir vibrações estranhas no solo. Alguns relatam visitas de homens de terno preto, que aparecem sem aviso e fazem perguntas diretas a quem afirma ter visto algo. Esses homens de preto, como ficaram conhecidos, são outra parte da lenda. Agentes misteriosos que surgem para silenciar testemunhas e apagar rastros de verdades inconvenientes. Os arquivos oficiais continuam inacessíveis. Funcionários aposentados raramente falam, e quando o fazem, suas histórias são sempre cercadas de ambiguidades e contradições. Alguns mencionam projetos de engenharia avançada. Outros descrevem experiências com energia desconhecida, e há ainda os que afirmam ter visto algo que não era deste mundo. Nenhum deles apresenta provas, mas todos compartilham a mesma expressão: a de quem viu algo que jamais conseguirá esquecer. Hoje, a Área 51 permanece em operação. Satélites registram novas construções, pistas de pouso ampliadas e estruturas subterrâneas que surgem ano após ano. O acesso continua proibido. A fronteira é vigiada por sensores de calor, drones e câmeras infravermelhas. Nada entra sem ser detectado. E mesmo com toda a tecnologia moderna, ninguém sabe com certeza o que acontece por trás daqueles portões. Seriam testes de aeronaves de 6ª geração? Experimentos com inteligência artificial? Ou talvez algo que vai muito além do que podemos compreender? O mistério persiste, alimentado pela ausência de respostas, e talvez seja exatamente isso que mantém a Área 51 tão fascinante. Ela representa o limite entre o que sabemos e o que preferimos não descobrir. Um símbolo do segredo absoluto, onde ciência, poder e mistério se misturam em um mesmo espaço, e onde o impossível parece, de alguma forma, real.
Alguns dizem que, se a verdade sobre a Área 51 viesse à tona, mudaria para sempre nossa visão do mundo e da humanidade. Outros acreditam que a verdade já foi revelada, apenas disfarçada sob camadas de desinformação e teorias conflitantes. Seja como for, o deserto de Nevada continua guardando seus segredos, silencioso, vasto e impenetrável. E nas noites sem lua, quando o vento sopra entre as montanhas, há quem jure ver luzes se movendo no céu, rápidas demais, silenciosas demais, impossíveis demais para serem apenas humanas,